vamos entrar agora nas hipóteses de tratamento, né? Afinal, como legitimar, como possibilitar a utilização de um dado pessoal na prática? Porque a LGPD ela não vem aqui exatamente impedir, né, toda e qualquer utilização de dado pessoal, pelo contrário, mas ela traz mais clareza nos contextos que isso vão ser permitidos e, naturalmente, né, você consegue extrair também as práticas que são consideradas ilícitas, que não estão consideradas ali no rol de hipóteses que ela traz. Só uma curiosidade, né? Porque hipótese de tratamento é a forma como a LGPD ela traz, né, no seu texto as opções, né, que as empresas têm, né, para estar legitimando o uso de dados pessoais. Muitas pessoas acabam utilizando o termo bases legais. Até, não sei se você que está nos assistindo já ouviu esse termo antes. Eu já vi algumas discussões ali no mercado considerando errado a utilização dessa nomenclatura, porque a LGPD não fala dessa forma. Bom, é realmente para fins didáticos, eu acho que em alguns momentos eu vou utilizar aqui base legal com vocês também, mas saibam que tem um pouco dessa discussão, assim, né, se é errado, se é tecnicamente correto ou não, enfim, porque a LGPD não fala em nenhum momento de bases legais e sim em hipóteses de tratamento. De qualquer forma, né, passando então para o primeiro tópico, que são as hipóteses de tratamento de dados pessoais, né? Então, dados pessoais sensíveis, como eu já comentei, ele tem maior potencial de dano e, consequentemente, a sua utilização ela tem que ser muito mais restrita, né? Então, eu vou falar sobre as hipóteses gerais que as empresas podem estar embasando ali para estar utilizando dados pessoais e, em seguida, eu vou falar quais hipóteses são excluídas, né, ao utilizar um dado pessoal sensível. A primeira hipótese que eu vou falar aqui é sobre o consentimento, né? Então, a gente sabe que, mediante o consentimento do titular, muitos processos, né, são viabilizados. Na verdade, com consentimento, né, a maior parte dos processos, eles são viabilizados que não estejam nas outras hipóteses, mas, claro, esse consentimento ele tem que ser válido, né? Então, para ele ser válido, ele tem que se tratar de uma manifestação expressa, né, livre, inequívoca, ou seja, não pode haver dúvida que eu estou consentindo com aquela finalidade destacada e informada, né, ao titular para o tratamento dos dados pessoais, né, para uma finalidade determinada também. Então, essa autorização ela precisa ser livre e o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, isso é uma prerrogativa dos titulares, né? Mediante, como a gente já viu aqui, requisição do titular ou desse responsável legal, né? E isso significa que, uma vez revogada essa autorização, esse consentimento, a empresa ela não poderá mais lidar com essas informações. Então, até por isso que isso justifica uma das grandes críticas que é gerada hoje para alguns profissionais que acabam embasando o consentimento para tudo, né? Então, qualquer operação de tratamento, qualquer processo ali que está demandando dado pessoal, é colocado consentimento. E, na verdade, não tem uma priorização clara do consentimento para a utilização de um dado pessoal. Até para dado sensível, a história é um pouco diferente. Mas para dado pessoal, o consentimento não é a primeira base legal que tem que ser sugerida, né? Pelo contrário, isso até pode causar um excesso dessas solicitações e com muito consentimento, isso acaba sendo banalizado, né? Então, não é recomendado sobre essa perspectiva também. E tem alguns processos que se recomenda muito menos, que na verdade até vale trazer aqui um alerta sobre esses casos, que é o caso de consentimento de funcionário, né? Então, facilmente ele pode ser considerado inválido também, né? Porque é difícil conseguir justificar aqui com todas as letras que esse consentimento ele foi de fato livre, né? Porque a gente sabe que em relação de trabalho há uma relação de subordinação. Então, são situações aí que dificultam, né, que seja preenchido todos esses requisitos de validade do consentimento e por isso não se recomenda na utilização de dados pessoais que seja sempre optado por essa base legal, a não ser, claro, né, que não haja outra mais específica que possibilite essa utilização de dado. Então, é um esclarecimento que a gente faz sobre o consentimento especificamente.
cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Também é mais uma hipótese aqui que viabiliza, né, a utilização a coleta de determinados dados pessoais. Um exemplo nesse sentido é o próprio Marco Civil da Internet, que ele exige, né, que os provedores de aplicação eles mantenham o registro de acesso a aplicações da internet sobre sigilo, ambiente controlado, em segurança, pelo prazo de 6 meses, por exemplo. Então, nesse caso, esses dados eles têm que ser coletados, né? Tem uma obrigação legal que determina isso. É o caso de dados para envio de notas fiscais também. Então, tem uma base clara, né, que justifica a coleta desses dados. Então, por exemplo, né, na contratação no modelo CLT de um funcionário, tem vários dados que a empresa precisa solicitar que o próprio governo está demandando disso dele, né, os sistemas do governo. Então, aqui a hipótese ela é muito clara, né, então é muito palpável o porquê da coleta desses dados. Da mesma forma que execução de um contrato, né? Então, quando o dado pessoal ele for necessário para executar um contrato ou um procedimento preliminar, né, relacionado ao contrato ao qual aquele titular ele seja parte, a pedido do titular também é um caso claro aqui de hipótese que demanda, né, a coleta de determinados dados pessoais. Então, por exemplo, se você está lidando com um e-commerce, uma empresa que é um e-commerce, para ele cumprir com a própria prestação do serviço dele, ele precisa coletar o endereço da pessoa. Já é presumido, né, que aquele endereço faz parte da execução daquele serviço, daquela prestação de serviço, né, e está sendo feita a pedido do titular também. Então, não tem por que tentar impor a coleta de um consentimento para esses dados, por exemplo, né, que é comum até de ver essa situação. Tem uma finalidade aqui específica e tem uma hipótese para isso, né, que é muito mais adequada. Outra hipótese que justifica a coleta e a manutenção, armazenamento de determinados dados pessoais é a prerrogativa de exercício de direitos em processos, né? Então, a possibilidade das empresas, elas utilizarem dados pessoais para se defenderem, né? Para o exercício regular de direitos, seja em processo judicial, administrativo, seja arbitral, né? Nos termos ali da lei da arbitragem. Isso são possibilidades, né? Vinculadas ao direito das empresas se defenderem. Claro que sempre dentro de um prazo razoável para essa finalidade, né? Então, geralmente 5 anos, né? Se algum direito tem um prazo maior, pode ser justificado a manutenção para um prazo maior, né? Então, isso tem que estar mapeado, né? Tem que ter uma gestão desse ciclo de vida de dados, mas é uma das hipóteses ali que muitas empresas se valem, né? Assim como uma das bases legais que é um tanto quanto polêmica, né, que tem toda uma proporcionalidade a ser analisada, e a gente vai falar isso no segundo módulo também, que é a hipótese do legítimo interesse, né, do controlador ou de terceiro. Então, em determinados casos, um tratamento de dados ele pode ser realizado a partir do legítimo interesse que a empresa tenha, né? Interesses legítimos, claro, né? E não pode prevalecer os direitos e as liberdades fundamentais, né, desse titular de dados e que exija, né, a proteção dessas informações. Então, há uma proporcionalidade, eu não vou me aprofundar agora, mas vale destacar aqui para vocês, no segundo módulo vocês vão ter um tópico só sobre isso. Proteção da vida ou da incolumidade física das pessoas também é uma hipótese de tratamento, é mais uma das hipóteses, e sempre com o objetivo de proteger a vida, né, do titular ou de terceiro. Então, a ideia aqui é garantir que, em caso de emergências, por exemplo, ou situações graves, as informações que sejam mais indispensáveis, né, elas para garantir essa vida, né, para tutelar essa vida, elas podem ser usadas, né, sem um consentimento, por exemplo, naquele momento. Então, é uma possibilidade aqui que foi auferida também, assim como eu falei, né, a tutela da saúde, né, que é uma permissão legal que prevê que as informações pessoais elas podem ser utilizadas para
para promover a saúde dessa pessoa, desde que, claro, exclusivamente em procedimentos realizados por profissionais da saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, né? Então, tem alguns detalhes sobre isso, eventualmente algo mais focado na área da saúde a gente pode se aprofundar, mas é bacana que todo mundo tenha esse conhecimento desde já, né? Mesmo buscando um conhecimento num primeiro momento mais introdutório sobre a LGPD. Assim como proteção de crédito é uma hipótese também muito utilizada, né, por instituições financeiras. Então, dados pessoais, eles podem ser tratados nos casos que o objetivo for a proteção de crédito, né? Tem regras mais específicas, tem regulamentações mais específicas sobre esse tipo de tema, mas para operações essenciais, né, como análise de histórico de inadimplência, enfim, dos titulares e a efetivação de cobranças, né, assim a possibilidade de legitimar o tratamento e uso de determinados dados pessoais para resguardar daí esse direito das empresas, né, de instituições. Então, é mais uma possibilidade. Há também outras bases legais que são aplicadas ao contexto de instituições públicas, como execuções de políticas públicas e estudos por órgão de pesquisa também. Eu não vou falar muito especificamente sobre elas, porque, como eu destaquei algumas vezes aqui, esse curso ele é focado em contextos privados, né? Então, tem bastante discussão esses assuntos também, mas vamos passar adiante para falar sobre hipóteses de tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Então, basicamente, de forma muito resumida, no caso de dados pessoais sensíveis, né, eu já falei do reforço em segurança, das restrições que devem ser aplicadas e, no caso, a LGPD ela também define hipóteses mais restritas, né, para uma empresa se valer da utilização desses dados. Sempre que possível é bom evitar, né? E quais são as vedações que são permitidas para a utilização de dados pessoais que não são para dados pessoais sensíveis? Basicamente, execução de contrato, base em legítimo interesse, né? Então, já vi algumas pessoas justificando legítimo interesse para a utilização de dado sensível, isso não é uma possibilidade. E proteção de crédito também, né? Então, usar dados biométricos, qualquer dado nesse sentido para proteção de crédito não é uma possibilidade. As demais hipóteses, né, ainda que com algumas restrições, elas permanecem. Então, claro que nesse caso, como eu falei, o consentimento ele não é uma primeira opção lá para as hipóteses de utilização de dados pessoais, né? Ele não precisa ser. Nas hipóteses de dados sensíveis, ele já é priorizado, né? Então, é a primeira hipótese apontada pela LGPD, com as demais, né, hipóteses sendo conferidas posteriormente. Então, nesse caso, a gente tem que estar cuidando também para estar coletando esse consentimento de forma válida, né? Como eu já destaquei aqui em algumas vezes. Então, solicitações de consentimento genéricas não são válidas aqui no contexto da LGPD. É muito comum, né, que seja dado em vários momentos aquela solicitação de consentimento que a pessoa não tem outra escolha a não se aceitar. Isso é inválido também pela LGPD, né? Então, são pontos que devem ser atentados, lembrando que não há essa hierarquia direta para a utilização do consentimento na utilização de dados pessoais e sim nos sensíveis, né? Vale destacar também que o ônus da prova para demonstrar que um consentimento ele foi coletado de forma válida, ele vai ser sempre do controlador, tá? A LGPD define isso. Então, mais uma vez, né, tem que ter um trabalho de gestão também da coleta desses consentimentos, de registros, né, de logs, por exemplo, para que seja possível comprovar, não, olha, esse processo é embasado nisso, e daí isso pode estar identificado lá no inventário de dados, por exemplo, e a gente consegue controlar e comprovar que esse consentimento foi coletado de forma válida dessa forma. Então, o usuário em tal dia consentiu, por exemplo, né? Então, são algumas observações adicionais aqui sobre o consentimento que a LGPD fala também, que vale dar mais uma destacada. E trazendo mais uma vez um exemplo um pouco mais concreto assim de consequências, né, de não observância e aplicação de multas lá na União Europeia também, né, que é um mercado mais maduro, enfim, vou me pegar desses dados. Quando a gente verifica as informações, os dados, o histórico, né, de aplicação de multas a empresas lá na União Europeia,
a insuficiência, né, de bases legais para tratamento de dados é a motivação que mais tem justificado, né, a violação que mais tem justificado a aplicação de multas, em termos de multas absolutas, né, com mais de 450 multas já aplicadas ali na União Europeia por conta da não observância a isso. E quando a gente observa também as empresas que até o momento receberam as maiores quantias, né, de multas, sanções, várias delas foram justificadas justamente pela insuficiência de uma base legal, né, adequada. Então, multas grandes realmente, né, que foram justificadas como a principal alegação vinculada a isso. Então, é algo que, no primeiro momento, mais uma vez, pode parecer elementar, mas tem causado ali, né, sérias consequências para diversas empresas, e definir isso adequadamente no inventário de dados, que geralmente é um momento que é utilizado, né, para estar mapeando qual hipótese está autorizando, né, aquele fluxo de dados, aquele acesso, enfim, é muito importante, é um trabalho muito importante do DPO. Por vezes, né, é feito em apoio com o jurídico da empresa, em alguns projetos o jurídico da empresa fica responsável por essa parte, até porque tem alguns DPOs que da área da TI, enfim, mas claro, né, indiferente disso, ele tem que estar apto a saber categorizar efetivamente, né, qual hipótese é mais adequada para aquele tipo de tratamento. Então, são situações aí que a gente tem que estar muito atento, né, e realmente levar a sério, porque as consequências podem ser bastante catastróficas, né, na observância disso. Então, mais um dado prático aí para vocês também, para reforçar, né, todo esse contexto e essa importância. Então, na área de